Olá, me chamo Alexandre e sou estudante do curso de Tecnologia de Design de Produto pelo Instituto Federal de Brasília, no campus Samambaia, e venho apresentar a pesquisa, um olhar sobre os resíduos lenhosos gerados pela manutenção dos estratos arbóreos no Distrito Federal, uma sistematização quantitativa e qualitativa, sob a orientação da professora doutora Keila Sanches. O Distrito Federal possui cerca de 4 milhões de árvores e uma área de cerca de 196 mil hectares de conservação ambiental, segundo o Departamento de Parques e Jardins da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Nova Cap, e do Instituto Brasília Ambiental, IBRANDEF, que prestam serviços de conservação, manejo e manutenção das árvores do DF. Após a execução dos serviços das operações de corte ou poda das árvores, o resíduo resultante, como galhos, troncos, são triturados para futura compostagem em leilões públicos. Nesse contexto, se faz necessário entender melhor como é feito o gerenciamento e destinação dos resíduos lenhosos gerados por operações de manutenção, conservação e manejo realizados nos espaços urbanos e também dentro das unidades de conservação do DF. Para além dos destinos citados, segundo a Nova Cap, não é realizado rastreamento e seus principais usos relacionados ao reaproveitamento em relação ao material lenhoso. Porém, o órgão expõe que nos leilões há interesse de diversos ramos e indivíduos, como fábricas de cimento, madeireiras, moveleiros e, em menor escala, artesãos. De modo geral, esse trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de dados quantitativos e qualitativos dos resíduos lenhosos resultantes da manutenção de estratos arbóreos no DF e suas unidades de conservação, destacando o potencial tecnológico desses resíduos com o intuito de contribuir para o desenvolvimento sustentável e econômico, e com objetivos específicos, criar um banco de dados com informações científicas dos resíduos lenhosos gerados pela manutenção arbórea, e também sistematizar e analisar as informações quantitativas relativas aos resíduos lenhosos resultantes das operações de manutenção arbórea no DF e nas suas unidades de conservação. Foram feitas pesquisas bibliográficas e documentais, assim como contato com os órgãos públicos do DF, que se relacionam direto ou indiretamente com os processos de manutenção, manejo e gerenciamento dos resíduos, sejam eles provenientes da ação humana ou não, fazendo uma análise qualitativa e quantitativa dos dados levantados até o momento. Foram construídos e aplicados 2 questionários semi-estruturados com perguntas abertas e fechadas, a partir de temas discutidos em diversas reuniões realizadas com representantes dos órgãos Nova Cap e DPJ e diretorias regionais de 16 unidades de conservação do IBRANDEF. Analisando os formulários respondidos pelas unidades de conservação em Nova Cap, um fator que se repetiu nas respostas foi o período em que ocorre com mais frequência as quedas de árvores e, consequentemente, o manejo de seus resíduos. Ambos os órgãos expõem que a sazonalidade em que mais ocorrem as quedas é na primavera e verão, e se passa durante a estação chuvosa que se estende de outubro a março no DF. Dentre os tipos de árvores mais manejadas por poda ou retirada pela Nova Cap, estão elas classificadas por 2 tipos, espécies exóticas e espécies frutíferas. Assim, existe uma grande variedade de espécies espalhadas dentre as regiões urbanas. Porém, não é feito pelo órgão um levantamento quantitativo relacionado a quais espécies são mais manejadas, podadas ou cortadas. Sobre parcerias para a gestão do material lenhoso gerado com as unidades de conservação, cerca de 92%, ou seja, 12 delas, expõem não haver parcerias para a gestão desses resíduos. E 7%, sendo uma unidade, relata que há sim parceria para tal processo, citando o órgão do governo do Distrito Federal, como a Nova Cap, SLU e as administrações regionais. Assim, ressalta-se a ausência de instituições de ensino e pesquisa, sociedade civil e organizações não governamentais. Outro dado importante obtido é em relação à quantidade de resíduo recolhido tanto nas unidades de conservação quanto pela Nova Cap. Segundo a Nova Cap, são recolhidos cerca de 15 metros cúbicos de troncos e galhos por dia, isso apenas relativo às áreas verdes urbanas. Em sua maioria, esses resíduos são destinados à compostagem. Já nas unidades de conservação, cerca de 30% estimam que geram acima de 3 metros cúbicos de estéreo. Em 15,4%, estimam gerar por volta de 1 a 2 metros cúbicos de estéreo e 7% estimam gerar pelo menos 1 metro de cubo, porém isso anualmente. Ao buscar olhar como se dá a geração e manutenção dos resíduos arbóreos no Distrito Federal, podemos entender as competências dos agentes públicos e das unidades de conservação, conseguindo ver o fluxo que o resíduo segue desde a sua queda e a possibilidade ou não de reaproveitamento. Com os dados levantados, fica nítido que há uma possibilidade de uso para os resíduos lenhosos para além da geração de calor, sendo transformado em
carvão, ou recomposição do solo como a compostagem, levando em consideração as discussões da sociedade atual que apontam o reaproveitamento de resíduos como alternativa de futuro sustentável. Como exposto pelas próprias unidades de conservação, se faz necessária uma legislação simplificada para que essa participação de terceiros possa ocorrer, pois atrelando a participação de outros e as possibilidades de uso do material em círculos produtivos, por exemplo, pode fortalecer a economia do DF e também na área de design de produto. Obrigado pela atenção.